esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim como Mateus foi chamado, nós também somos chamados no dia de hoje. Somos chamados também. E é importante fazermos memória de que Deus não chama gente pronta, né? É sempre importante voltarmos para esse entendimento. Deus nunca chama para o seu serviço, para o serviço do reino, para a sua vontade, aqueles que estão prontos. Mas Ele chama exatamente aqueles que têm o coração disposto. Veja, nós vemos Jesus no Evangelho de hoje sentar na mesa da casa de Mateus, e aqueles cobradores de impostos tiveram disposição de sentar com Ele e ouvi-lo. Enquanto que os outros que apontavam e que diziam e que reclamavam, eles estavam longe, eles não estavam sentados com o Senhor à mesa. Isso faz com que eles estivessem cheios de preconceito. Eles olhavam para Jesus e tinham um preconceito a respeito, porque eles tinham uma ideia a respeito do caminho. Então o preconceito deles impedia eles de ter um coração disponível para responder o chamado de Deus. Mas os cobradores de impostos que estavam na casa de Mateus, eles tiveram disposição para sentar à mesa e ouvi-lo. O chamado exige de nós reconhecer que não estamos prontos. E a segunda coisa, reconhecer que precisamos ter disposição para ouvir, para ouvir o Senhor que nos chama, para ouvir o Senhor que está perto de nós. É interessantíssimo isso, porque a disposição para ouvir quer dizer que eu preciso, faz com que a gente entenda, aquele que se dispõe a ouvir é o necessitado, é o que precisa, é o que Jesus chama o doente, o enfermo, o pecador. Mas aquele que não tem disposição de ouvir, de parar, de estar à mesa com o Senhor, ele é aquele que literalmente não tem disposição. Está muito pronto as coisas dentro de si, não tem disposição para responder. Porque responder ao chamado exige reconhecer a falta do meu coração, exige reconhecer a angústia do meu coração, exige reconhecer que ainda não estou completo, ainda tem algo que me falta. Então, somente os pecadores, somente aqueles que têm disposição de coração conseguem viver bem o seu chamado, ou corresponder ao chamado que o Senhor faz.
Os que estão muito prontos não têm disposição de se ver, não têm disposição de sentar à mesa e de ouvir o Mestre, de ouvir o Senhor. É por isso que a profecia de Oséias hoje para nós é fenomenal. Por quê? Porque ela nos faz fazer uma boa avaliação diante daquilo que o profeta diz. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. De repente, existem aqui duas possibilidades: fazer um caminho sem reconhecimento da presença de Deus e fazer um caminho com o reconhecimento da presença de Deus. O caminho sem a presença de Deus, ou quando eu coloco Deus à parte, e quando eu até faço todo o processo, mas eu não reconheço Ele, eu não trago Ele para dentro, eu não trago Ele para próximo de mim. Como é que funciona esse caminho? Então, é o caminho onde eu reconheço o chamado que tenho, como Mateus tem, reconheço o chamado que tenho, respondo, mas eu quero fazer assim meio que do meu jeito, meio que da minha forma. Então, esse caminho aqui, dificilmente eu vou ter condições de reconhecer o Senhor, porque os meus olhos vão estar muito voltados para mim. E aí eu não vou conseguir ver a misericórdia do Senhor em cada situação que Ele coloca, em cada lugar que Ele me coloca. Aí eu vou ficar preso aos meus sentimentos, às minhas dificuldades, aos meus sofrimentos. Eu não vou conseguir experimentar misericórdia, porque eu estou tão com os olhos em mim mesmo, tão com os olhos em meu caminho, tão com os olhos para mim, que eu não consigo reconhecer o Senhor. Do outro lado, o caminho daquele que reconhece o Senhor. E como é esse caminho? A primeira condição é ter os olhos em Deus e os olhos em si. É um olhar que olha para Deus e que olha para si. Olha para Deus e olha para si. Se aqui é só em mim, eu não reconheço a Deus. Aqui é um olhar onde eu olho para Deus, vejo o chamado que Ele tem, olho para mim, vejo as disposições e indisposições, olho para Deus de novo. É um chamado onde passa pelo processo do tempo, passa pelo processo das tribulações, aceita as circunstâncias, porque em cada circunstância é o poço onde eu encontro o Senhor, é o meu fio como Bartimeu que eu encontro o Senhor, é a estrada entre Jericó e Jerusalém, onde paro, sofro, que eu encontro o Senhor. Aqui eu não tenho tempo. Neste lado aqui, seguir Jesus seguir Jesus sem olhar para Ele, sem reconhecê-lo, eu não tenho tempo de me ver, então eu tenho que dar certo o tempo todo, porque eu preciso provar para mim que eu dou conta, enquanto que este lado aqui, olhar para Deus já é reconhecer, eu não dou conta sozinho, eu não dou conta sozinho. E aí exige um tempo maior, porque em cada circunstância Deus tem um ensinamento novo. Aqui não. Aqui é um sofrimento novo sem ensinamento. Aqui é um sofrimento com ensinamento. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Todos nós somos chamados. Agora nós precisamos nos perguntar de que lado do segmento nós estamos. Eu ouço dizer que de vez em quando nós migramos de um lado para outro. De um lado para outro. Algumas vezes na vida a gente tenta fazer o caminho sozinho. E a gente planeja, a gente arquiteta, a gente coloca, a gente confia só em nós mesmos, não confia em ninguém, nem em Deus. E a gente passa por um grande processo de sofrimento por conta da nossa indisposição de confiar e de contar em Deus. Contar com Deus. E contar com Deus é contar com os irmãos, né? Aqui deste lado, nós passamos pela luta, reconhecemos que precisamos ser alcançados pelo irmão, porque nesse encontro com o irmão, Deus vem ao meu encontro. Então, meu chamado que me exige esticar para entender aquilo que Deus quer para mim. Aqui é Deus que me molda, aqui sou eu que moldo a vida.
que sou eu que me moldo. E quando eu me moldo, eu tento moldar a imagem de um cara, de uma mulher, ou de uma moça, ou de um jovem, ou muito perfeito. Muito perfeito. Né? Tenta viver uma perfeição, aliás, um perfeccionismo, que também não dá certo. Enquanto que aqui, o Senhor precisa me encher de humildade para reconhecer que ainda estou no processo de construção. Vocês lembram aquela frase que tem uma galera que gosta de repeti-la, né? Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Acho que quase todos nós já passamos por essa frase, né? Não, porque Deus não chama os capacitados, mas capacita. E é verdade, porque os capacitados, eles querem fazer deste modo aqui, ó. Eles não entendem que vocação tem tudo a ver de um caminho entre eu e o Senhor. Não é um caminho sozinho. O capacitado quer fazer tudo aqui, do jeito mecânico. Não, porque eu dou conta, eu já sei como fazer, os esquemas e tal, né? Não, mas quando Deus escolhe o pecador, quando Deus escolhe aquele que reconhece que não dá conta sozinho, para a sua vocação, para o seu chamado específico, Ele vem nos capacitando, literalmente. Ele vem nos forjando. É por isso que o salmista de hoje diz: a todo que procede retamente. Proceder retamente aqui não está dizendo aquele que não erra, mas está dizendo que é aquele que procede na reta, no caminho, na direção. Aquele que procede segundo a direção estabelecida, esse vai alcançar a salvação que vem de Deus. E qual é essa reta? Qual é esse caminho estabelecido? É reconhecer que sozinho não consegue. É trazer Deus para o processo. É trazer Deus comigo. É Deus em mim e Deus comigo. É fazer esse movimento de Deus me ensinando a cada estação da vida. Deus me ensinando a cada circunstância da vida. Deus me formando a cada circunstância da vida. E para isso eu necessito me reconhecer. Reconhecer que sou pecador e que não estou pronto, preciso da ajuda dele. A todo aquele que procede retamente. Para proceder retamente, a gente precisa de fé. Fé em quem? Fé em quem? Muitas vezes a nossa fé está no nosso ídolo. E o ídolo pode ser as minhas capacidades. Quando eu ajo a partir das minhas capacidades, quando o meu ídolo é as minhas capacidades, eu provavelmente pararei na estrada. Veja o que diz a segunda leitura. Abraão, contra toda a humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Firmou-se na esperança e na fé. Por que Abraão, contra toda a humana esperança? Primeiro, porque quando a gente olha para ele, Abraão já tinha quase 100 anos. Segundo, ele precisou deixar a casa do pai, o lugar da segurança, e ir para onde Deus estava mandando ele. Abraão não estava colocando a confiança em si mesmo. Ele estava caminhando por causa de uma promessa que Deus deu a ele. Não se moveu porque ele colocou a confiança nele mesmo, nos cálculos daquilo que ele tinha, mas ele colocou a confiança em Deus. Para corresponder à missão, é preciso reconhecer que sou pecador. Para corresponder à missão que Deus me deu, eu preciso permanecer no caminho. Para que eu permaneça no caminho, eu preciso então de fé. Fé em quem? Em Deus. Fé em quem? Fé nele. Fé em quem me chamou. Porque aquele que me chamou e encontrou a obra inacabada, ferida, quebrada, destruído, aquele que chamou é capaz de colocar as ordens necessárias, colocar as coisas necessárias, as capacitações necessárias
para que possa cumprir a boa missão que me chamou. Agora, se os meus olhos não estão em Deus, em mim, mas estão em mim, se eu não coloco a esperança nele, mas em mim, se eu estou fazendo o caminho pela teimosia que tenho e não porque sou convocado por Deus, a gente acaba se perdendo na história. E a gente precisa fazer um grande exame hoje. Como estão os nossos sentidos? Empoeirados? Como estão os nossos sentidos? Para onde os meus olhos estão vendo? O que eu estou ouvindo? A que cheiro eu estou seguindo? As minhas mãos estão se movendo em que direção? Aonde os meus passos estão indo? A minha palavra em direção a que se direciona? É preciso que hoje nós possamos fazer esse exame para reconhecer que se o Senhor me chamou, Ele dará condições. Se eu estiver no caminho daquele que se reconhece, daquele que olha para Deus e olha para si mesmo, olha para aquele que te olha, como Terezinha diz, não é? Se eu estou no caminho daquele que me olha, então eu vou passar por esse processo de transformação, de fé em fé, de glória em glória, né? Mas é preciso hoje parar e perceber um pouquinho, diante de tudo aquilo que nós estamos recebendo como prova, diante de tudo aquilo que estamos sentindo no nosso corpo, diante de tudo aquilo que estamos vivendo no dia a dia da nossa vida, no hoje. Tudo que eu estou vivendo diz que eu estou deste lado dos olhos em mim ou deste lado dos olhos no Senhor. A todo aquele que procede retamente, todo aquele que se coloca no caminho que Deus preparou, vai experimentar Deus revelando a salvação que vem dele. A salvação que vem dele. Eu quero te convidar a rezar nessa noite, a colocar nas mãos do Senhor, colocar nas mãos do Senhor ainda a teimosia dos olhos que ficam pairados em si mesmo. A teimosia que a gente tem de ficar olhando o nosso passo, olhando só para nós e esquecermos de seguir o passo daquele que olha em direção a Deus, daquele que se perde em si mesmo, no marasmo da sua própria história. Mas pedir a Deus que transforme os nossos olhos, os nossos sentidos, para que nós nos coloquemos na estrada dele, não mais nos atalhos que a gente preparou para nós. Eu quero te convidar mesmo, e é muito forte isso. Nós às vezes preparamos atalhos para nós e nós achamos que é o reto, porque nós temos pressa em dar conta. Mas não, o caminho não tem nada a ver com pressa. O caminho não tem nada a ver com pressa para dar conta. O caminho tem tudo a ver com fazer o que precisa ser feito no tempo e na hora certa. Porque Deus vai estar no tempo e na hora certa para nos encontrar. Como diz o Evangelho de São João, ao meio-dia ele estava ali. Ao entardecer daquela tarde, ao amanhecer daquele dia, há uma hora estabelecida para o cumprimento da vontade de Deus na nossa vida. Mas o atalho nos tira do tempo de Deus, do kairós de Deus, e nos coloca no nosso tempo. Quem sabe aqueles que julgaram Jesus dizendo, olha, ele está sentando com os pecadores, eram aqueles que tinham atalhos prontos, né? Expectativas prontas, estabelecidas. Mas aquele que entra na dinâmica da misericórdia de Deus, na dinâmica do tempo de Deus, aprende a ver como Ele vê. Eu quero te convidar a pedir esta graça hoje. Deus, eu quero, eu preciso que os meus olhos voltem a olhar para Ti. Como o Senhor entrou na vida de Mateus, ele estava sentado na coletoria de impostos. O Senhor entrou ali, os olhos dele estavam voltados para a arquitetação das coisas. Ele sabia matemática, então para ele tudo estava esquematizado. Mas quando o Senhor entra na vida dele, o Senhor traz todo o sentido aos seus olhos.
Senhor, traz novo sentido e leva-o à matemática da misericórdia. Senhor, eu quero hoje isso. Eu quero que os meus olhos não vejam mais assim. Não vejam mais a medida do meu esforço tão somente. Porque sou fraco, porque sou limitado. Senhor, eu não quero que os meus olhos estejam fitos em mim e nos outros tão somente. Mas eu quero que os meus olhos estejam fixos em Ti. Porque aí eu vou entender o caminho que o Senhor tem para mim. É cansativo, Senhor, provar para os outros que sou bom. É cansativo, Senhor, manter a imagem. Mas hoje eu desejo, olha para a miséria de mim. Olha, Senhor, para a miséria do meu ser. E vem de encontro ao meu pecado, à minha realidade. E dai-me a graça, Senhor, de não fazer o meu caminho, não pautar o meu caminho numa busca de um perfeccionalismo para receber aprovação, mas eu quero fazer o meu caminho, tendo o Senhor ao meu lado e comigo e para mim e comigo, me explicando tudo, me direcionando tudo, me ensinando todas as coisas, me ensinando a superar a mim mesmo, a abandonar as matemáticas que tenho prontas dentro de mim, para assumir as somas, as subtrações, as multiplicações que vêm do reino. Como fez com Mateus, chama-me da minha coletoria de impostos e renova hoje, Senhor. E renova hoje. Eu não quero mais ficar no cansaço daquele que olha para si mesmo o tempo todo e tenta provar para si mesmo que dá conta. Mas eu quero assumir o lugar daquele, Senhor, que já de antemão diz que tudo posso, mas somente naquele que me fortalece. Eu sozinho não posso. Se o Senhor chamou homem imperfeito, é porque o Senhor tem a graça na medida para que eu possa dar passo. Batiza, Senhor, batiza a minha vocação agora. Batiza a minha vocação nesta noite. Batiza o meu chamado. O meu celibato, o meu chamado ao celibato. O meu chamado à vida consagrada. Batiza-me, Senhor, para que eu não olhe mais a mim mesmo, para que eu não fique mais agarrado às idolatrias que eu criei para mim, às imagens que eu criei para mim. Mas eu quero ser moldado, Senhor, no tempo da graça. Mas eu quero ser moldado à maneira da graça. Eu quero estar debaixo da graça, para que essa graça me ensine misericórdia. Eu não quero mais o sacrifício, não quero mais viver debaixo do sacrifício, porque somente um é o sacrifício ao teu. E eu quero viver debaixo da misericórdia que emana sobre mim, que vem sobre mim. É isso que eu peço, Senhor. É isso que nós desejamos nesta tarde, nesta noite, neste momento. Batiza a nossa vocação e traz nova visão, e traz novo sentido a todo que prossegue retamente. Senhor, arruma meus pés tortos, arruma os meus olhos transviados, arruma os meus sentidos que desejam o tempo todo fazer um caminho a partir de si mesmo. Eu quero voltar para ti, eu quero. Faz em mim o que quiseres, Senhor. Eu quero voltar para ti, eu quero voltar para ti. Faz o que quiseres de mim, Senhor. Eu quero voltar para ti, eu quero voltar para ti. Faz em mim o que quiseres, Senhor. Eu quero voltar para ti, eu quero voltar para ti. Faz em mim o que quiseres, Senhor. Eu quero voltar para ti, eu quero voltar para ti.
sentimento do jovem rico, daquele que fez um caminho e depois de encontrar com Jesus, ele percebe que o caminho é até bom, mas precisa mais, precisa voltar mais, descer mais. E diz a palavra que ele vai triste embora. E o Senhor me traz ao coração de alguns de nós aqui que, ao olhar para si, depois de ouvir a voz de Deus dizendo recomeça, se enche de tristeza, porque no caminho de seguir a vontade do Senhor, vai criando uma imagem de si, uma idolatria de si, uma idolatria da imagem que criou de si mesmo. E o Senhor hoje chama: volta, volta. E a imagem é muito forte de um labirinto, que precisamos lembrar do caminho que fizemos, e a sensação é de que eu já passei aqui outra vez. E o Senhor deseja nos chamar a sair desse labirinto para recomeçar a estrada. Para recomeçar a estrada que não é como um labirinto, mas é uma estrada que é boa, perfeita e agradável aos olhos de Deus. Faz de mim o que queres, Senhor. Nesta noite eu desejo voltar. Mesmo que o meu coração seja endurecido e fique triste como o jovem rico, porque acha que já andou muito, já fez muito e não quer voltar atrás, não quer recomeçar. Senhor, eu quebro hoje toda esta imagem mentirosa que criei dentro do meu coração. Eu desejo recomeçar, mesmo que doa, Senhor. Eu quero é voltar para Ti, porque Tu és a fonte, Tu és o caminho. E se eu me afasto de Ti, eu entro nos labirintos que eu crio para mim. Labirintos cheios de bicho, labirintos cheios de morte, labirintos onde é frio, labirintos onde não tem alimento saudável. Senhor, então eu quero sair sim dos labirintos, das valas que eu fui abrindo com o meu esforço. E eu quero voltar para o caminho que o Senhor preparou para mim. Eu desejo nesta noite, nesta Eucaristia, abandonar, Senhor, ainda os caminhos, os atalhos que eu criei dentro de mim. Eu quero voltar para Ti, Senhor. Eu quero voltar para Ti, Senhor. Quiser